Boa noite, torcedor. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Estamos chegando com o Banquete Esportes com muita emoção. Classificação do campeonato, melhores momentos e os gols da vitória do Vila Nova. O Banquete Esportes está no ar. Boa noite, torcedor. É um prazer estar aqui com você hoje no Banquete Esportes, o programa mais tradicional de Nova Lima, para falar tudo do esporte de Nova Lima e também do nosso glorioso Leandro Bonfim. Ao meu lado, para comandar a nave do Banquete Esportes, Rodrigo Ferreira, Fred Sarti e o nosso convidado especial, o vice-presidente do Vila Nova, o grande Cláudio Horta, que vai bater aquele papo com a gente para falar desse Vila Nova, né? E o hino já fala, deixa a danada da língua do povo falar. Rodrigo Ferreira, meu grande amigo repórter polivalente do Grupo Banqueta, você que acompanhou ontem a vitória do Vila Nova 2-0 para cima do Nacional de Muriaé. Conversávamos em off aqui, eu, você, o Cláudio, o Fred, um senhor time, e o Vila Nova venceu em seus domínios e o Alçapão mostrou a sua verdadeira força. Boa noite, Rodrigo Ferreira. Boa noite, Gabriel Nogueira, boa noite, Fred Sarti, nosso convidado especial, vice-presidente financeiro do Vila Nova, Cláudio Horta, que tem muito assunto importante para falar, né? E, sem dúvida, uma segunda-feira, a gente pôde acompanhar aí nesse dia, o dia inteiro em Nova Lima, todo mundo, a repercussão, o assunto na cidade era só essa grande, significativa vitória do Vila, né? A gente dizia, né? Era um jogo que era matar ou morrer, era de decisão para o Vila Nova e para o Nacional também, que vinha invicto até então, né? Era um confronto direto e o Vila, com o apoio maciço da sua torcida, né? Na medida do possível, né? Pôde fazer essa grande vitória de 2-0. Então, um clima muito bom na cidade e os jogadores do Vila, tanto na chegada quanto na saída, se sentiram ainda mais confiante em busca desse acesso. Então, foi um grande jogo, nós vamos comentar daqui a pouco sobre essa vitória 2-0, Gabriel. Muito bem, aí Rodrigo Ferreira, e você pode participar mandando a sua pergunta aqui no WhatsApp da TV Banqueta. É só você mandar, número na tela é o 985692926, 985692926, é o WhatsApp da TV Banqueta, você vai mandar a sua mensagem. Fred Sarti, Vila Nova 2, Nacional 0. Eu acho que do jeito que começou a situação, nem o torcedor mais otimista do Vila Nova pensava que viveríamos este exato momento que estamos vivendo hoje. É uma energia fora do comum. Boa noite, Big Boss. Que saudade que eu estava de você, meu querido. Boa noite, Rodrigo, Cláudio. Boa noite, Gabriel. Você de casa. Realmente estávamos com saudade de fazer o programa aqui, todos nós juntos aqui no estúdio. Graças a Deus, estamos vencendo a pandemia, lembrando que ainda estamos nela. O jogo de ontem, como bem disse o Rodrigo, era decisão. Todo torcedor do Vila dizia, ganhar, matar ou viver. E graças a Deus o Vila Nova, hoje, no dia 20 de setembro, está numa condição que com certeza o torcedor e principalmente a diretoria, no caso o Bruno, o Cláudio e o próprio Tito, que não faz mais parte nesse momento da diretoria, não imaginavam que teria essa condição, principalmente quando a prefeitura disse não ao repasse baseado em argumentos corretos, mas nenhum torcedor do Vila Nova imaginava que estaríamos num momento tão bacana, com um pezinho de volta à primeira divisão, e é bom salientar, dizer isso a todo canto de Nova Lima, que o Cláudio e o Bruno fazem um belo trabalho, com simplicidade, nos bastidores, sem aparecer, sem holofote, sem picuinha, colocando só o Vila Nova na frente. Então, esse sucesso passa muito pela dupla Bruno e Cláudio. Agora o nosso convidado especial, foi muito difícil trazer um homem aqui hoje. A agenda dele é bastante lotada, viu? Complicado. Estamos com o privilégio hoje de receber esse homem aqui. Brincadeiras à parte. Cláudio Horta, eu quero dizer que a sua missão do Bruno foi estilo tropa de elite, aquela frase.
missão dada foi missão cumprida, né, soldado? Boa noite. Boa noite a todos. Gabriel Nogueira, Fred Sarti, Rodrigo Ferreira, todos torcedores do nosso querido Vila Nova. É um prazer estar aqui hoje novamente falando e atualizando as informações que a gente possa falar. Fred falou bem, a gente não imaginava que o trabalho iria atingir esse nível ao qual nós chegamos. Mas Gabriel Nogueira disse uma palavra bacana que é energia, e eu acho que nós conseguimos unir a energia positiva de várias pessoas no desenvolvimento do projeto. E quando a energia está positiva e está fluindo bem, o resultado com o trabalho ele está sendo alcançado. A energia do Coimbra, a parceria que foi construída, a energia de todos os atletas, o treinador Cícero Júnior conseguiu formar um grupo muito unido, muito coeso, e isso está refletindo em campo. E eu acredito que a gente tem, de maneira muito humilde, a gente não pode perder o foco, temos um jogo difícil no sábado em Juiz de Fora, e depois a gente faz o jogo final aqui em Nova Lima, mas com vistas ao acesso. Esse é o nosso grande objetivo. Muito bem, Cláudio Horta, vice-presidente do Vila Nova. Vamos agora chamar os gols e depois vamos bater mais papo com o vice-presidente do Vila Nova. Tem muita novidade aqui hoje para a torcida do Vila com o nosso querido Cláudio Horta. Então vamos agora acompanhar os gols da vitória do Vila Nova diante do Nacional de Muriaé por 2-0 no Estádio Municipal Castor Cifuentes, ao Sapão do Bonfim, na tela. Segunda etapa, módulo 2, Campeonato Mineiro. Olha o Vila chegando agora. Atenção, cruzamento no gol contra! Gol do Vila Nova! Olho no olho ali com Cairo. Patrick, paradinha, bateu, gol! Muito bem, aí uma vitória do Vila Nova diante da equipe do Nacional de Muriaé, que na minha visão, não porque terminou em primeiro lugar, mas era uma equipe que dava mais trabalho para o Vila Nova entre os três ali junto com o Leão do Bonfim, né, Rodrigo? É verdade. O tanto é que o Vila foi a Muriaé 2 vezes, empatou 1-1, jogo disputadíssimo, dificílimo. Né, o jogo anterior foi 1-1, né, e esse confronto prometia bastante, né, o Nacional com o artilheiro Joãozinho, né, com toda a pompa, e o Vila veio com essa responsabilidade, jogando dentro de casa, de ganhar esse jogo. Então foi muito bom, né, e, mesmo com muitos desfalques, o Vila com vários jogadores no DM, o técnico Cícero Júnior teve que fazer outras alterações. Aliás, teve uma alteração de última hora que ele deixou o Cauã, né, Cláudio? Cauê, melhor dizendo, Cauê no banco, ele que é titular, e acionou ali o William à frente, colocou o Lucas Coutinho, né, de volante, William, e o Gustavo Crete de lateral ali na ala perdida, que foi o último reforço do Vila. Ô Cláudio, Fred, vamos fazer aqui aquele bate-papo. Foi um jogo que todos temiam, porque esse jogo em casa era o divisor de águas para o Vila Nova. Era um jogo que ele era um grande adversário, mesmo o Vila empatando nos domínios do Nacional lá em Muriaé, era um jogo que era o divisor de águas, porque o Vila ali, querendo ou não, ele ficaria entre o céu e o inferno. 4 pontos ou 7 pontos. Então, traz uma tranquilidade para encarar o Tupinambás fora de casa e joga a responsabilidade para o Tupinambás, que é o último suspiro dele, né? Não tenha dúvida disso. Nós jogamos na quarta-feira em Muriaé, foi um jogo muito difícil. A estrutura do Nacional, uma estrutura em termos de futebol exemplar. Para quem não sabe, o Nacional vendeu um terreno para os supermercados BH na cidade, com recurso dessa venda, dessa negociação, construíram o centro de treinamento. O estádio deles é muito bom. Eles têm o estádio, ao lado do estádio tem a concentração,
Então, assim, é tudo muito centralizado, é tudo muito coeso, a estrutura deles. E jogar lá é muito difícil. A torcida, eles venderam todos os ingressos, a torcida é presente, batendo, gritando, mas nós conseguimos fazer um bom jogo. Talvez fique aquele dilema. Nós fizemos um gol muito rápido e tomamos o gol muito rápido. Talvez se a gente tivesse demorado um pouco mais para sofrer o gol, talvez eles teriam ido um pouco mais para o desespero, enfim. E aí a gente teria até conseguido uma vitória. Mas foi muito proveitoso o jogo. E o jogo aqui foi um jogo, sinceramente, para mim, não sei a opinião de vocês, um jogo emocionante. Tem tempos que a gente não vê um jogo com tamanha emoção. O Gleicon defendendo um pênalti batido pelo artilheiro do campeonato. Que é um grande líder, né? Que é um grande líder, o Gleicon. E alguns dizem que o próprio artilheiro, o centroavante, já está vendido para o Vasco. O Joãozinho é um jogador de primeira divisão e o Gleicon defendeu. E depois aí a gente buscou naquela arrancada sensacional. Foi uma arrancada que há quanto tempo a gente não vê. E talvez, se ele fizesse o gol ali sem sofrer o pênalti, ele tinha corrido e vindo comemorar com a torcida, ia ser algo ainda mais memorável. E o Gleicon é impecável, né? Não teve uma falha no campeonato. Dispensa comentários. É um líder, ele tem um espírito de liderança, algo muito forte Ô, mesmo. Cláudio, agora o interessante é que o time do Vila é de um elenco bem enxuto em quantidade. E o Cícero Júnior, cada jogo monta um time. Nós temos desfalques, até semana passada era 5. Entre atletas que estão contundidos, que já estão fora do campeonato. O próprio Cauê jogou em Muriaé no sacrifício. Ele estava em 70, 75%. Então a gente pode dizer que o Cícero Júnior é um grande treinador, mesmo com uma idade pequena para futebol, pouca para futebol. Será o segundo acesso, né? Do Cícero Júnior, foi lá com São João del Rei. Com o Atlético de São João del Rei. Eu digo o seguinte, a estrutura do Coimbra é uma estrutura que conseguiu prover uma inteligência no futebol muito grande. A estrutura, você vê, eles têm ao mesmo tempo uma estrutura enxuta, mas muito profissionalizada. Sim. Então você pega o Issa no comando, o Bernardo, o Mauro, o Cícero, toda a comissão técnica que foi montada. Eles conseguiram realmente montar um time, um grupo com custo-benefício muito bom, né? E o resultado está aí, o resultado está no campo. E eu confesso que o primeiro jogo que eu narrei, Vila Nova e União Luziense, eu fiquei preocupado. Foi um jogo nervoso. O Vila não fez uma boa apresentação. União Luziense é um time que me surpreendeu na competição. E o Vila Nova também me surpreendeu pela primeira partida. Mas depois vi o Vila se soltando. Eu acho que o Cícero Júnior conseguiu trazer primeiro uma consistência de marcação para o Vila Nova. Não vamos sofrer gols. E depois o time, durante a competição, foi ficando solto, trazendo aquela desenvoltura para atacar com mais facilidade. Isso foi o que eu enxerguei no time do Vila Nova, do técnico Cícero Júnior, e vai aí, né, também se consolidando como grande treinador no cenário mineiro. Né? O Cícero tem sido muito feliz, né? Porque cada jogo, Vila às vezes tem obrigado a fazer modificações. Até complementando, Rodrigo, a gente fica difícil de... Quem que é o time do Vila? Os 11, você fica... Porque igual, foi o jogo contra o Tupinambás. Eu não consegui chegar a tempo para transmitir o jogo, aí eu fui, muito tempo quando fazia, sentar na arquibancada para assistir o jogo do Vila. Aí eu tô com o meu colega lá assistindo e falando, cara, o Fred, meu amigo, um abraço para ele. Que lateral bom o Fumaça. Falei, ele é volante, cara. O Fumaça é volante. Porque o Fumaça, ele começou como volante e depois ele veio para lateral direito. Fumaça é do Coimbra mesmo? E o Fumaça jogou O Fumaça tem uma história muito interessante no futebol do interior mineiro. Então ele teve o acesso com o Cícero Júnior no Atlético. A idade dele? E ele subiu com o Atlético Goiás. O Atlético Goiás? Ele subiu com o Atlético Goiás um ano para a primeira divisão, Fumaça. Mas eu te cortei, Rodrigo. Prossiga do Cícero. A gente dizia, né? Ele já colocou até o Gabriel Carioca de atacante e deu certo, né? E ontem ele, sem o Fumaça, sem o Carioca, sem o Cauê, o Vila bem desfalcado, hein? O Taylor há muito tempo. O Pablo Rampinho, o Ian.
Quer dizer, e ele mesmo assim soube armar o time que deu conta do recado e surpreendeu positivamente pela postura. A torcida cobrava do Bruninho nos últimos jogos, que ele não estava repetindo as mesmas atuações, e desde o último jogo lá em Muriaé, né, Cláudio? Ele fez assistência para o Matheus na cobrança, e ontem fez uma excepcional atuação, fazendo ali o primeiro gol, e sofrendo o pênalti. Ô, cara, na minha curta carreira de narrador, 10 anos como narrador, eu acho que o Matheus é o centroavante mais cavador de falta que eu já vi jogar na minha vida. Ele é muito inteligente. Cara, ele protege a bola, espera o contato, o zagueiro vem, pão! Ele cai, cara. Olha, e o Matheus está pendurado, já tem 2 jogos, né? E não tomou mais cartão amarelo. E ele é um pouco esquentado, ele né? Ele conseguiu esfriar a cabeça dele. Teve que quando controlar. o Fred fala, né? Quando a energia, não, quando a sorte tá... Quando a sorte tá pro Vila, ninguém... Ô, cara, depois de muito tempo, o pãozinho tá caindo. A gente fala isso sempre. o pão tá caindo. A manteiga tá caindo. Eu e o Fred, a gente compartilha muita ideia em relação ao Vila Nova. A gente gosta de centroavante que vibra. E vou te falar, Cláudio, desde quando eu comecei a acompanhar o Vila Nova com a TV Banquet transmitir os jogos, não teve um time que tinha tanta cara do Vila Nova. Que se entrega. Cara, o jogo lá contra o União Luziense, eu esqueci que, não sei se foi o Fumaça, ele deu um carrinho de cabeça. Agora, tem a cara Gabriel, do vou te falar uma coisa também, que bate muito com a história do Coimbra. Nosso co-irmão, vamos dizer assim. Porque o jogador inicia com essa vontade, mas por trás não tinha o respaldo. O cara tava com salário atrasado, mulher ligando, xingando. O cara então, não tinha isso tranquilidade, né, Fred? É a receita que deu certo e que a gente espera que pro ano que vem se repita. É a estrutura do Coimbra com a força e a camisa do Vila Nova. E a marca do Vila Nova. Exatamente. A torcida, ontem no final do jogo, Gabriel, foi muito... nós que estamos ali vivenciando o dia a dia, foi emocionante os jogadores indo à torcida, pavilhão vermelho, agradecer e bater palma e vibrar junto. Isso é sensacional. Foi uma forma, uma sinergia muito legal. Muito E há de se ressaltar isso, que todos os atletas que vieram aqui, Matheus, Bruninho e por aí vai, né, Rodrigo? Todos, mesmo sem a presença da torcida, podendo a presença da torcida em campo, eles elogiavam a torcida do Vila Nova. Porque o pessoal da pavilhão alugava um terraço para assistir o jogo. A recepção com os jogos. E, na minha visão, a pavilhão está fazendo um apoio condicional. Enxergou a situação, entendeu a situação do Vila Nova e falou, vamos comprar ideia, vamos com os caras. Muito bacana. Vamos agora conferir os melhores momentos da vitória do Leão do Bonfim. Eu falo 3-0, porque quando um goleiro pega um pênalti é um gol. Então a vitória de 3-0, entre aspas, 2-0 do Vila Nova diante do Nacional de Muriaé na tela. Começou quente o jogo, né? Literalmente, porque é muito sol, forte em Nova Lima. E fora as queimadas, né? Que isso, o clima seco prejudica os atletas. Olha lá. Grande defesa aí do goleiro da equipe do Muriaé, do Nacional de Muriaé. O Nacional tem algum grande destaque, Rodrigo? Além do artilheiro? Ou é um time... É o ataque dele, a dupla lá de ataque, né? Que são diferenciados. Mas é um time muito bem entrosado, né? O Vila tem então, no primeiro tempo, aí saiu o gol, mas o Vila mereceu o gol porque pressionava a equipe do Nacional, né? O tempo todo, desde o primeiro tempo. Aí já é o segundo tempo, a jogada do Bruninho na esquerda, a bola bateu realmente no zagueiro, mas o Paulo César Zanovelli, bom árbitro Zanovelli, deu o gol para o Bruno Rocha, o Bruninho. Tem que ser. Merecidamente, né? Perdeu um gol incrível o jogador do Nacional, hein? Aí foi o pênalti, né? Aí o lance do pênalti. Pênalti, claro, cometido pelo foi. zagueiro e o lateral do Vila, o Thiago Baiano, foi expulso. Aí o artilheiro Joãozinho, né, Rodrigo? Joãozinho. Que defesa do Glaico, hein? Que defesa. Tem uns caras que a gente torce, né? O Glaico é um desses caras bacanas. E vestiu a camisa, todo elenco, né? Vestiu a camisa do Vila Nova. Olha pra você ver, o Glaicon. E ele é e não é aquele goleiro que gosta de sair na foto. Olha, essa arrancada foi sensacional. Olha, foi o Bruninho. Foi o Bruninho.
Passou do segundo, invadiu a área. Ia fazer o gol, né? Iria fazer o gol. Mas aí Poxa, o Eric Foi sensacional. fez o O pênalti Bruninho é muito rápido. e foi expulso, né? Já tinha dois, já tinha um Já tinha um cartão. cartão amarelo. É. O Patrick, que entrou no segundo tempo, o atacante, cobrou. Que tranquilidade, O hein? Matheus já tinha saído, né, nesse momento. O Matheus é o vice-artilheiro da competição, né, Rodrigo? Vice-artilheiro. O Joãozinho tem 11. É um gol a mais que ele tem, É, não alguma isso? coisa assim. O Glaicon aí proibiu o Joãozinho de aumentar na artilharia. Eu particularmente muito satisfeito, cara, e confesso, Cláudio, surpreendido. Eu confesso surpreendido, porque acho que não só eu, como toda a população de Nova Lima, todos do meio do futebol, porque era um time que a gente não sabia nem se ia disputar. E hoje chega com a chance real matematicamente do acesso. E eu vou falar aqui, né, não tenho muita entrada com o pessoal do Coimbra, não conheço muito, mas aí falando, esquecendo futebol, business é business, certo, Fred Sá? Certo. Big Boss sabe muito bem disso. De negócio, é um negócio danado o Vila subir, o Coimbra continuar. Cara, por que que é? Na minha visão, o Vila é uma marca grande no cenário estadual. O Vila Nova é um time que tem torcida, tem camisa, e o Alçapão não está lotado por causa da pandemia, que senão estaria lotado. Então, eu acho que é um retorno de vitrine muito grande para o Coimbra, para o grupo BMG. Eu acho que é uma porta aberta tanto para o Vila Nova quanto para o Coimbra, quanto o BMG. Eu acho que é um casamento, ainda está no noivado, né? Pode ser um casamento eterno aí, e eu torço para que isso aconteça, viu, Cláudio? Então, aproveitando aí o que vocês estão falando, gente, eu queria agradecer a torcida. Eu acho que a gente precisava desse projeto, resgatar a autoestima da torcida. Fala, eu sou Porque vilanovense. eu sou vilanovense, o Vila, porque se vocês forem acompanhar, quando nós assumimos essa nova gestão, só vem notícia ruim. Nossa. A prefeitura não vai dar o dinheiro, o Vila vai acabar, aí veio aqui outras emissoras, era só, o Vila Nova não vai disputar, vai fechar a porta, vai tudo. De uma hora para outra, nós transformamos tudo isso numa chance real de sucesso. Ainda nós não chegamos lá, mas nós temos tudo para que isso aconteça. Eu vejo o seguinte, primeiro passo é garantir o acesso à primeira divisão do campeonato. Isso está muito próximo de acontecer. Segundo, nós estamos resgatando a autoestima do torcedor. O torcedor hoje ele tem orgulho de falar que é torcedor do Vila Nova. Sim. Voltamos com isso, entendeu? Vila Nova hoje é uma administração transparente, não tem nada. A torcida liga, nos questiona, nos pergunta. Olha que coisa interessante, a gente trouxe aqui domingo a presença do vice-governador do estado. Ele veio com a camisa do Vila Nova e veio falando, vai ser 2-0, sabe? Paulo Brant. Então, assim, é muita gente boa envolvida no projeto. O Vila é o segundo time de muita todo energia. mundo. É isso que a gente tem que buscar, sabe? Nós temos que buscar isso aqui em Nova Lima, mas nós temos que buscar também ali na região do Vila da Serra, mostrar no Colégio Santo Agostinho, a cidade que você mora tem um time. É levar o nosso mascote ali no Colégio Santo Agostinho e mostrar, o Vila Nova é de Nova Lima. Cara, resgatar isso, a gente não consegue resgatar de uma hora para outra. Mas eu acho que o pontapé inicial, ele foi dado, e nós não podemos deixar isso morrer. Rodrigo, me resgata aqui antes que eu perca o raciocínio dentro da fala do Cláudio. Emílio Brant. Felício Brant, ex-presidente do Cruzeiro. Felício Brant, ex-presidente do Cruzeiro. Eu li uma matéria, antigamente, sabe o que ele fazia? Ele levava caderno, lápis e borracha do Cruzeiro nas escolas. Para fazer a marca do Cruzeiro crescer. Tem menino pequeno hoje que ele não tem aquela vontade de saber o que é o Vila, Gente, quando eu era pequeno, a minha paixão era em pisar no gramado do Alçapão, entrando com o jogador do Vila Nova. É isso que o Cláudio falou, é resgatar, é aquele brilho no olho da criança entender o que significa o Vila Nova, né, Fred Sarte? E culturalmente também nós precisamos resgatar, não é só do Vila Nova, não. É a questão da nossa história.
história bacana que nós temos. Até hoje, as escolas municipais, a rede municipal de ensino, que a grande verdade é que nós somos referência há mais tempo no ensino, mas isso também é muito graças à grana que tem que ser gastada, porque 25% da receita do município, que é uma grana, tem que ser na educação, por isso compra-se prédio, em gestões passadas compraram me ajuda, tablet para todos os alunos, não é muito porque inteligência não, é porque tem que gastar os 25%. Se você não gastar os 25%, você tem problema com o Tribunal de Contas. Então, isso é inventar despesa. Inventa-se despesa. Não estou falando que é sacanagem, não. Inventa-se assim, esses luxos. E nós não temos, na nossa rede municipal de ensino, uma matéria, uma disciplina de história de Nova Lima. Essa integração tem que existir, mas tem de verdade. O Cláudio é daquela região lá, tudo acontece ali. Mas precisa-se também de ter uma reeducação cultural. Até porque esse governo atual ganhou, uma das suas premissas era integração. Então vamos entregar. Unir integrar. As regiões, né, e não só ficar no discurso. Exatamente. Uma das situações que a gente falou de integração é hoje, acho que pela primeira vez, o campeonato de futsal, o pessoal indo para o Jardim Canadá. Isso é uma integração nas regiões. Mas, Cláudio, voltando sobre o Vila Nova, antes, daqui a pouco, vou chamar classificação, tabela. Tem alguma pergunta aí, Fred? Antes de eu passar a pergunta para o Cláudio? Quer tem passar a pergunta. aí? Tem mais comentários, né? Fred começa a balançar a perna e ele fica agitado. Vai lá, Tem Fred. mais comentários. Tem um amigo nosso ali, o Cláudio Márcio, taxista, dizendo: ótimo programa, eu obrigo minhas filhas a torcer pelo Vila e ir aos jogos. Eu costumo rir, pergunta minha esposa, tá passando um jogo? Eu falo, tá passando Cruzeiro Atlético. Cruzeiro Atlético não assisto, né? Já falei pra vocês, não assisto. Cruzeiro eu não sei quem. Aí eu falo que é Vila. Quando sai gol do Vila, porque elas não entendem ainda. ou do Fluminense. Tem a ver com isso. Marília Sarte nos assistindo. Nossa, o Vila Nova está brilhando, estou adorando o programa. Marcelo lá do Vila Nova está parabenizando o Cláudio pela campanha. Marcelo, do presidente dos ex-atletas. Marcelo do Álbito Figurinha. Isso. Que bacana, obrigado. Tem o Jefferson, pai do Gabriel, vice-presidente da Liga, perguntando você o seguinte: o Vila subindo, esse grupo de jogo, uma pergunta difícil de falar, esse grupo de jogadores continua? Vamos lá, Jefferson, eu queria te falar para a torcida como um todo. A nossa meta hoje, primeiro é subir, depois é tirar uma semana de férias, para dar uma descansada. Depois nós vamos pensar o que realmente nós vamos fazer. E tem que entender também que caso o Coimbra não permaneça, é outro projeto que vai em pauta, né, Cláudio? Tem essa situação também. Porque se o Coimbra não permanecer, né, Deus vai abençoar que eles vão ficar. Eu sei que o Issa tá apaixonado quando ele chega no Alçapão, vê a galera. E eu tenho certeza que no próximo jogo aqui em Nova Lima, a torcida vai gritar o nome de todo mundo da diretoria lá do turma do Coimbra, a galera vai ficar doida. Agora, ô Gabriel, dentro disso que a gente sempre discute, e hoje com um acesso muito próximo, né, nosso, todo mundo fica perguntando sobre a questão do Vila Nova e o Coimbra. Sim. E o Cissa já participou 2 vezes do nosso programa, e com certeza está nos assistindo, que ele sempre nos assiste, disse que iria assistir. Eu perguntei isso para ele, vamos falar de negócio, como você bem disse. Sim. É um negoção. Eu ainda falei assim, você diz que o Coimbra é uma empresa. Tá, tem jogadores, a vitrine é o Vila Nova, vocês vão estar na 2ª divisão. Ele disse que o problema imediato, sem pensar, é isso, Rodrigo e Cláudio devem ter assistido. Assisti. É a estrutura. Ele com o... Como é que chama? Bernardo. O Bernardo não conseguiria dar conta de tudo. Ou seja, eu fiquei feliz com a resposta dele. Porque tá fácil. Se o problema foi esse, na minha modesta opinião, tá fácil disso acontecer. Da gente repetir a parceria. Entendi. Não sei se é meu coração que tá. E agora também, eu não sei, você, Cláudio, Rodrigo, a gente, quando fica trabalhando muito em Belo Horizonte, tem vezes que a gente não consegue pegar muita coisa aqui de Nova Lima. A questão do CT, que é algo que pode ser fundamental também para essa parceria,
de ter uma estrutura aqui também para fornecer para os atletas. Como está a obra do CT, Rodrigo, alojamento, campo, como que vai ser? Você que é um homem que sabe tudo do Vila Nova. A gente tem acompanhado os três, aliás, o Geraldo Moselli, o Thiago Moselli, todos os jogos do Vila estão presentes. Mandar um grande abraço Parceiro carinhoso, nosso da jornada, novalimense, vilanovense do bem, Geraldo Moselli da Conem. Toda semana manda os 10 ingressos, que é importante salientar, né, Cláudio? São pagos. Pagos. Ele paga 10 ingressos. Ele paga os 10 ingressos e manda pra gente sortear. sortear. Toda sexta, com todo carinho. Show de bola. E é um cara... o programa, mais que meu diretor me xinga, mas a audiência ela é rotativa. Por que Geraldo Moselli precisa de todos esses nossos elogios? E Deus é tão maravilhoso que o CT está na mão dele. A história do CT começou em 2003, 2004, pela diretoria comandada por Anizinho, hoje presidente da Câmara. Aquele terreno, na verdade, a Anglo Gold doou um terreno para o Vila Nova, que era onde é a PAC. Onde é a PAC era o terreno Sim. que a Anglo Gold doou ao Vila Nova. Inclusive doou na gestão do Jean, junto com o João Bosco. Aí o Anizinho entrou, a prefeitura, a Anglo trocou essa área, doou a área para a prefeitura, fazer a PAC, e doou esse terreno para o Vila Nova, onde está sendo feito lá. E aí, em 2003, 2004, o Anizinho pegou para fazer o CT naquele local. Seus dois principais parceiros, Geraldo Moselli, que doou todos os seus equipamentos, junto com seus funcionários, para fazer de forma gratuita o centro de treinamento, a terraplanagem. Foi. Não tinha dinheiro para óleo diesel. Quem bancou todo o óleo diesel foi outro parceiro nosso, Paulinho Pires. Foi terraplanado, se não me falha a memória, os 2 ou os 3 campos. Só que entrou a gestão do Carlinhos Rodrigues, que fez a estada de integração. Bacana, é algo que deve dar-se continuidade, até porque nós estamos falando de integração. Ali é uma grande saída de empregos, de várias coisas, nós vamos sair ali na 040, ali perto do Jardim Canadá. Só que o que aconteceu de ruim? A estrada, o bota fora da estrada foi no CT do Vila. Então tudo que a Anizinho fez, perdeu. E pior, ali com a estrada valorizou demais. Então a Anglo Gold é o seguinte, sim, ela faz não é permuta, é um comodato. Contrapartida? É o seguinte, se em 10 anos o Vila não fizesse nada, não resolvesse a situação... Perdi a concessão do terreno. Perdi. O que aconteceu? Esse terreno que é do Vila, esse terreno que hoje é da prefeitura, né? Não é do Vila, mas ele era bem maior do que é hoje. Ok? E aí o que acontece? Há a licitação na prefeitura e quem ganha a licitação? Geraldo Moselli. Por isso que é bacana essa história do CT. E ele tem todo o carinho com o centro de treinamento. E ele tem um carinho especial com Vila Nova. Fica o agradecimento aqui a tantos outros também, mas o Geraldo, ele é parceirão mesmo. Ele, o Thiago, tem nos ajudado de maneira grandiosa. Só para complementar, a Gabriel, obra, né? Os 3 campos já estão praticamente prontos, né? O 4º campo até já foi inaugurado, né? Na verdade são 4 campos, né? Na verdade tem um campo menor, só site ali, o trabalho dos goleiros, né? Treino dos goleiros, e a parte de construção, né? Civil, onde vai ser o alojamento, né? Toda a estrutura de cozinha, departamento médico, fisioterapia, enfim, já está também em pleno vapor, já estão fazendo o segundo andar também. Então, a previsão é de que até janeiro já fique pronto. Hoje eu não sei se o Cláudio está aqui, eu estou emocionado, eu estou falando demais, mas eu estou resgatando muita coisa que é importante. Sim, Fred Fagundes. Coitado. Nós estamos falando de resgate. Que Deus o tenha. Há de se ressaltar muito que a grande parte, ou parte desse dinheiro lá, são 4,5 milhões de emenda parlamentar do Laudívio Carvalho. Sim. Que quem pediu foi nosso amigo, parceiro, Emanuel Soares Carneiro. Por que eu estou falando disso? Para o pessoal de casa entender. Fred, ele deu uma emenda como vários deputados dão. Mas tem uma turma que pica, né? E num ano igual esse, pré-eleição, chega um som de emenda. Nós estamos falando de emenda de 100 mil, 200 mil, dele foi 4,5 milhões. É quase improvável, é quase impossível um deputado destinar
tanto dinheiro Para de uma sua cidade. emenda para uma coisa só. Perdeu a eleição e projeto. foi mal votado aqui. Para um projeto. E os caras que receberam lá, né? Que eram na época, não deram um apoio para ele. Por isso que às vezes o político faz o que faz e com razão. Mas segue. Muito bem, vamos agora. Ô, Cláudio, antes, sei que Gessé vai me xingar, mas já que vai me xingar, paciência. Desculpa, Paciência. diretor. Antes de passar E o homem tá aqui... bravo, tá? Tá, então vamos rápido. Antes de passar aqui a classificação, Mas tem muita resultados coisa e pra falar, hein? classificação, Nós só eu resenhamos. só quero que você tire uma dúvida, porque eu particularmente Boa. fui informado dessa forma. Rodrigo também hoje foi pego de surpresa. E todos os locais que íamos era o mesmo assunto. Igual eu particularmente falei, gente, eu sou contra o Vila escolher começar a jogar fora de casa. Principalmente o Democrata, que o Vila não regula tanto com o Democrata lá em Valadares. E hoje você trouxe a novidade que o Vila não escolheu. Isso foi imposto, Cláudio? Passa isso pro torcedor, que é importante, né, saber essa informação. Na verdade, o planejamento nosso era jogar a última partida fora. Era começar o quadrangular em casa. Porém, nós não temos gestão sobre essa atividade. Quem tem é a federação. Então, quem determinou foi a Federação Mineira de Futebol. Apesar que aí depois a gente pensou bem e falou assim, gente, quem quer subir, quem quer galgar alguma coisa, nós não podemos escolher. Então, vamos embora, vamos para cima e vamos pro pau. E essa assim informação rodou a cidade toda. Eu lembro que eu escutei até na imprensa falando que os times decidiam, eu falei... O planejamento era o contrário, porque até mesmo o último jogo poderia não valer nada. Pode ser um amistoso de luxo. Pode ser um amistoso de luxo. Então qual critério foi utilizado ou não foi utilizado critério? Porque a gente ficou assim por causa da coincidência. Porque falava que o primeiro e o segundo escolhia, né? Todo Foi mundo... feito. Foi feito. Tá. Mas geralmente acontece isso, né? Não existe Não existe no regulamento no que... regulamento essa determinação. O primeiro escolhe, o segundo escolhe. A federação que determina. Aí na cabeça até minha, pensamos o seguinte, o presidente, o Cláudio liga lá, eu gostaria de fazer Você meu jogo manifesta uma intenção. A informação que Não circulou na isso. imprensa na época foi o seguinte: o primeiro e o segundo colocado sempre escolhiam se joga a primeira ou a última em casa. Então, aí fomos pegos de surpresa. Muito bom o esclarecimento aí do vice-presidente Cláudio Horta. Pode aproveitar mais o Cláudio? Se o diretor autorizar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho para a gente encerrar a parte de futebol e depois a gente vai para outra parte que a gente está aqui com o Cláudio. Ô Cláudio, dentro dessas dúvidas, essa resenha que a gente está aqui com você, a gente pensa referente ao Coimbra, né? A gente pensa que o Coimbra, com todos os louvores, com todos os agradecimentos de nós, novalimenses e vilanovenses, fez a parte toda de campo. O Vila tem a sua participação dentro dos gramados? Na verdade, o trabalho, ele é um trabalho muito intenso, Fred. É um trabalho que envolve inúmeras atividades, né? Quando você vê o time pronto, escalado ali ao campo, entrando, é porque foi feito uma série de atividades preliminares que vão proporcionar o time entrar em campo. O que ficou claro desde o início da parceria, que tem funcionado muito bem, é que todo o futebol é gerido pelo Coimbra. A gestão do futebol, a determinação de tudo, são eles quem definem. É o Issa e a equipe dele. A equipe do Vila Nova, ele suporta a atividade de comunicação, atividade de marketing, a organização aqui do estádio. Tirando isso, o Coimbra é quem cuida. Nós, logicamente, conversamos, trocamos ideias, porém, logicamente, quem tem a experiência do processo são eles, são o Coimbra. E isso tem dado um casamento perfeito, até que nós estamos aí, nós chegamos onde nós chegamos. Então, vou te dar um exemplo para a torcida. Chegou agora no quadrangular, todos os clubes contrataram. O Tupinambás contratou, o Democrata contratou o centroavante, o Tupinambás, salvo engano, 4 pessoas. Nós nos reunimos e chegamos ao consenso: o que é melhor, vamos contratar ou vamos seguir com o grupo que foi montado? Vocês com o pessoal do Coimbra? Com o Issa. Sim. Optamos por contratar uma peça, que é o Gustavo, que foi um meia de ofício, e que chegou-se à conclusão, falar assim, gente, o grupo veio tão bem até agora. E isso é um diferencial de quem conhece realmente futebol, de quem conhece a fundo e que vive isso há bastante tempo.
E quem arcou com essa contratação? Então, essa contratação ela foi viabilizada pelo Vila Nova. Porém, quem determinou a contratação foi o Coimbra. Foi uma peça determinada por eles. Vocês não chegaram e tá lá o jogador. Não, vocês não definiram que queriam um jogador X e vocês viabilizaram nós através de patrocínio. disponibilizamos a ideia, disponibilizamos a possibilidade de um novo atleta que foi escolhida pela comissão técnica e que foi, entre aspas, assim, o martelo foi batido pela equipe do ISA. E assim foi feito durante todo o campeonato e o resultado está aí um resultado muito positivo. E aí desculpa prolongar, Gabriel, a parceria, o casamento dá certo por conta disso. Cada qual entende o seu papel. É isso aí. Cada qual entende em que ele é bom, entende onde pode ser melhorado. E resumindo, cada um no seu quadrado e um ajudando o outro, né, Cláudio? E um ajudando o outro. É isso aí. Como o Fred falou, sem frescura, sem nada, sem vaidade, pensando no bem do clube. No bem do clube. Eu volto a ressaltar isso, a questão do Cláudio e do Bruno, que eu não sei se tivesse outras pessoas, quando eu falo outras pessoas, você, o Rodrigo, se tivesse algumas outras pessoas com uma vaidade um pouquinho maior, eu acho que essa parceria ia ter ruído. Porque já teve na porta aqui outras parcerias e a vaidade emperrou, né? Para se aparecer, não sei o quê. É mais um diferencial dessa dupla. Muito bem. Agora vamos conferir os resultados da rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2, o quadrangular final. Nosso diretor vai colocar na tela, vamos conferir aqui e passar para o torcedor. Comentamos muito de Vila Nova 2, Nacional de Muriaé. Eu confesso que a única pessoa que falou comigo que o Democrata tinha um time que ia brigar para o acesso, Daniel Abalim, filho de Castanheira. Conhece a turma que jogar lá, entendeu? Ele falou, Gabriel, o Democrata é muito bom. E também em nosso programa, o Bruno falou, presidente. Falou. E o Serranense Daniel afirmou para mim que era um dos times que brigaria para cair, falou que o salário estava atrasado, tinha colegas lá. O Serranense no último jogo ele foi com 11 para campo, eu e o Cláudio conversávamos hoje, eles foram de van para o estádio, chegou da WO no campeonato, sim, entendeu? Sim. E foi o único, arrancou ponta aqui do Vila Nova, sim, cara. Mas eu gostei desse WO deles, tirou uma turma aí que acha que dinheiro compra tudo, bacana demais. Eles estão chorando até agora. Mas prossiga. Aqui, ó, eu acertei esses resultados, hein, no último programa do Matheus, hein. Falei que nós íamos ganhar de 2-0, que ia ter empate, né? Muito bem, agora vamos aos próximos jogos, antes de passar a classificação do campeonato. Tupinambás e Vila Nova, jogo sábado às 18 horas, isso mesmo, né, Cláudio? Democrata e Nacional, sábado também. Não, segunda-feira. Segunda-feira. O Democrata gosta de jogar segunda-feira, né? À noite. Foi o dia que nós quase tomamos um couro histórico lá, eu e Fred Sartre. Jesus, que dia histórico. O vídeo no Twitter deu quase 100 mil visualizações. Um dia o Gessé me cobra no outro programa, já que se Deus quiser nós vamos fazer, como diz um amigo meu que eu não vou citar o nome, nós vamos fazer os jogos da faixa aqui contra o Democrata, nós vamos resgatar aquele vídeo. Nossa Senhora. Até a Nina foi falar, você lembra da Nina? O chinelo passou no meio da cabeça minha e do Fred. Agora vamos à classificação do quadrangular final. Vamos lá, Vila Nova líder, 7 pontos, 2 vitórias e 1 gol de saldo. Democrata, 7 pontos, 2 vitórias, 1 gol de saldo, é a diferença no número de cartões. Nacional de Muriaé, terceiro com 5 pontos, 1 vitória, 0 gol de saldo. Tupinambás, 2 pontos, 0 vitórias e menos 2 gols de saldo. Tupinambás, para seguir vivo, precisa vencer o Vila Nova e o Democrata venceu o Nacional de Muriaé. E na última rodada, o Tupinambás vencer o Nacional de Muriaé e o Democrata venceu o Vila Nova. É a única saída para o Tupinambás conseguir o acesso. Agora, Vila vence, Democrata vence, os dois estão matematicamente garantidos na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então o Vila vencendo, o Democrata também vencendo, então aí vamos falar que domingo seria o jogo do título. Quem será o campeão do Campeonato Mineiro do Módulo 2? Ei, gente.
Final aqui em Nova Lima, hein? Se não é essa pandemia ia descer como diz Fred, uma banda do Bloco do Sujo, do Picame até na praça fazendo uma festa, hein, Fred Sartre? Ia mesmo. E é bom ressaltar, né, Gabriel, que o Vila é o líder, né, Cláudio Horta, por causa que o Vila tem o gol, só o gol pro, né? Gols pro. Tem 5 gols, o Democrata tem 3. Exatamente, tem mais gols que o Democrata, né? Mas agora vamos para a parte administrativa, Big Boss? Mas vai lá, Rodrigo. Sem participação, vai lá. Não, é apenas a gente, como a vitória foi muito importante, a gente tem que dar aquela ficha, né? Agora a ficha técnica ela é eletrônica. Abandonou o papel. Faustão saiu da Globo, você abandonou o papel do Faustão. Agora tem que modernizar. Então passa a ficha, Rodrigo Ferreira. Vila jogou com Glaicon, o Gustavo Crete, Matheus Estóquio, Anderson Alagoano e Thiago Balaio. Há muito tempo que a gente não vê uma dupla de zaga, e eu que fui um grande zagueiro, viu, Cláudio? Boa como essa. O Alagoano e o Estóquio. E posiciona bem, né, cara? Lucas Coutinho, que foi a novidade, né, Cláudio? Depois entrou o Codó, o Igor Oliveira, Matheus Lima, o jovem jogador, né? Depois entrou o Pedro Henrique, o William Júnior, depois entrou o Michel zagueiro, que foi da base do Vila, inclusive, foi da base. O Matheus, centroavante, Matheus Oliveira, depois entrou o Patrick e o Bruninho. Foi o time, a escalação do técnico Cícero Júnior para esse jogo. Boa arbitragem do Paulo César Zanovelli. Grande Paulo César Zanovelli. Muito bom. Quem está nos assistindo, agradecer a confiança. É o Issa, dizendo que está um ótimo programa, viu, Cláudio? Manda um abraço para ele. Mário Contador, grande Mário, nosso amigo. Filho dele bem bacana lá na Semel, né, Rodrigo? É o Maicon, gente finíssima. Pai do Michel também, né? O Michel, árbitro. Michel foi 4 árbitros, Cruzeiro e Ponte Preta na Rio jogo, ele 4 árbitros, escudo da CBF. Michel Patrick. Era aí o Michel. Viu? Um abraço a todos, TV Banqueta, viva nosso Leão do Bonfim. Zé Raimundo, que foi o comentarista do jogo deste domingo. O Gabriel volta nos próximos jogos do Vila Nova. Se Deus quiser, o último jogo aqui em Nova Lima, vamos lá. Final, hein? Pé quente. Eu falei... Pode falar. Falei do Paulo César Zanovelli, conversei com ele depois do jogo. Ele elogiou bastante, viu, Cláudio? O tratamento lá do Vila com a arbitragem, né? O nosso abraço ao Zé do Pão de Queijo, que faz todo aquele trabalho, o cafezinho, o lanche. E o estádio também, super limpo. Houve um trabalho muito importante lá da equipe do Zé do Pão de Queijo durante a semana. Então, muito elogiado. É importante o que o Rodrigo está falando, Cláudio, porque o Vila precisa resgatar uma imagem. Isso. Por que o Vila precisa resgatar uma imagem? Mesmo. A gente vai conversar no meio, rodando o interior, aí o jogador vira e fala, não vou jogar lá. Lá não paga. Lá é uma luta para receber. Lá tava com problema até na alimentação. Concentração tava uma bagunça. Então, o Vila precisa resgatar a imagem e isso é muito importante. Então, eu particularmente, Cláudio, depois que eu entrei e comecei a narrar no canal oficial do Cruzeiro, eu vi o quanto que o clube hoje no Brasil precisa ser privado, cara. Cara, é assustador as coisas que acontecem quando um clube não é privado. É muito fácil. O presidente chega aqui no Vila Nova, ele faz o que ele quer, o cara não é preso, não acontece nada com ele, não tem bens bloqueados e ele toca a vida normalmente. Isso é Vila, Vasco, Cruzeiro, todos os times do Brasil. Então, é necessário o passo para a iniciativa privada. Eu vou ser muito sincero que quando a prefeitura, não é que a prefeitura não quis fazer o repasse. Não pôde. Não pôde. Mas eu acho que isso, cara, foi um passo atrás para o Vila Nova para dar 10 lá na frente. E nasceu um outro Vila Nova a partir de agora. Essa é a minha visão. Porque eu tenho certeza que se a parceria com o Coimbra não concretizar para os próximos anos, o Vila vai buscar iniciativa privada. E as empresas privadas falou, olha, deu certo. Então eu consigo entrar. Então o Vila hoje abre uma porta com um tapete vermelho estendido para grandes investidores chegarem aqui em Nova Lima. Bom, eu vou aproveitar a sua fala, se o Fred me permitir, e falar um pouco então do que está acontecendo nos bastidores do clube. Novidade para a torcida do Vila Nova. Nós estamos trabalhando, como eu falei aqui no último programa que eu participei, num projeto de curto prazo, que era efetuar a participação que está brilhantemente no Campeonato Mineiro,
de médio prazo, que é a auditoria que está sendo realizada. Essa auditoria já foi finalizada e nos próximos dias nós vamos ter acesso aos números que foram levantados. Simplificando, o Vila hoje deve fornecedor, eu não vou entrar aqui, não quero nem entrar se a gente teve acesso aos números, à gestão passada, à documentação, a gente tem que pensar para frente. Então, diante do cenário que foi possível ser avaliado, prefiro assim dizer, nós temos dívidas de impostos, que são as dívidas fiscais, fornecedores e a dívida trabalhista. Que é a maior, né? Que é a maior. A dívida fiscal do Vila hoje, ela está em 12 milhões e 100 mil reais. Esse Fiscal? número é o número correto. Dívida de imposto. O Vila deve 12 milhões e 100 mil reais. A dívida tributária do Vila Nova, Tributária, 12 milhões e 100 mil reais. Essa dívida, na medida que vai virando o mês, ela vai aumentando, ok? Sim. Ela assusta em números, sim, mas o governo hoje, ele te possibilita inúmeras possibilidades de financiamento, de parcelamento dessa dívida, ponto. Então, ou seja, ela é não é o grande problema. Não é o grande problema. Se você for pegar, dividir 12 milhões por 10 anos, você vai pagar em algo em torno de 10 mil reais por mês. Para o investidor, ele é viável. Tranquilo. A dívida trabalhista, hoje, ela está sendo levantada processo por processo. Então, nós imaginamos que até agora ela vai beirar algo em torno entre 16 a 20 milhões, porque esse número ainda não está fechado. Então, nós temos que falar o seguinte, qual é a dívida real do Vila? 20 mais 12, 32 milhões e 100 mil. Aí você pega aí um pouco de fornecedor, pega um pouco, vou falar aí, 33, 34 milhões. É o número que eu acredito que nós vamos chegar, que foi... É muito alto. 35 milhões. Porém, aí, o Gabriel, a olhos vistos, assim, a gente analisando friamente, é muito alto. Porém, você pega um investidor, para ele analisar e renegociar, é o outro plano que a gente está trabalhando, que é o de longo prazo. O que a gente fez? Nós sentamos com um escritório renomado em Belo Horizonte. Ele trouxe mais 2 escritórios, ou seja, foram 3. Primeiro, uma empresa especializada na busca de capital, tá certo? Captação de recursos. Captação de recursos, não só para o Vila, mas capta recursos no mercado em si. É uma empresa de São Paulo, um escritório, o outro escritório que é especializado na criação de um clube-empresa, que é o que a lei permite, a SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, e a outra que é especializada em renegociar dívidas, inclusive as trabalhistas, tá? Então, esse é o plano B que a diretoria está trabalhando hoje junto. Lógico, a gente não tem poder para decidir, a gente tem que pegar, trazer para o conselho avaliar, aprovar ou não, mas é o caminho que eu e o Bruno, nós estamos buscando para poder apresentar futuramente para o conselho avaliar. Há uma saída possível para o Vila? Há uma saída. A SAF, ela possibilita, nós tivemos participando, a gente soube por alto como que isso funciona, mas ela possibilita buscar novos caminhos. Novos porque você cria um novo Vila Nova, um Vila Nova limpo, sem dívida, você cria um novo CNPJ, logicamente obedecendo camisa, escudo, uma série de... uma aprovação do conselho. Enfim, você cria uma nova estrutura, a estrutura, entre aspas, podre, fica aqui do outro lado, e você direciona um percentual, as dívidas ficam aqui, e você direciona um percentual do seu faturamento para pagar toda a dívida que veio para cá. É o que o Cruzeiro está fazendo, é o que o Salum anunciou hoje no América, que é o caminho que nós estamos buscando. E não tem outro caminho, Cláudio. Não tem. E que nós, como times grandes, igual você citou, nós também somos grandes, estamos também nesse patamar. Estamos nesse patamar. E para você ter noção... Agora, só um detalhe. Quando eu e o Bruno, a gente busca uma parceria nesse sentido, aí você fala assim, não, Cruzeiro contratou consultoria internacional, o América contratou a Ernst Young, ou seja, tem toda uma estrutura suportada.
como que o que a gente está buscando? A gente está buscando um parceiro, seja jurídico, ou seja, são esses parceiros que compram a ideia da seguinte maneira. Fala, olha, nós levamos para ele. Fala, nós temos Vila Nova, 113 anos, torcida, próximo BH, vai disputar o Campeonato Mineiro, se Deus quiser, da primeira divisão. Temos tudo isso para vocês, mas nós não temos dinheiro. Porque quando você tem o dinheiro, você vai e contrata. Nós vamos falar assim, vocês querem vir, topam vir com a gente no risco? Para vocês, como que funciona isso? É vocês virem e falar, olha, vocês vão trabalhar, vocês vão buscar o dinheiro, vocês vão organizar, vocês vão organizar a dívida, vocês vão organizar a SAF, vão buscar o recurso e vão ter um ganho no resultado. É isso que nós estamos buscando. Exatamente. Porque se a gente tivesse disponibilidade financeira para fazer isso, seria muito mais fácil. Mas nós estamos buscando um parceiro para vir no risco. E a gente encontrou esse parceiro numa conversa inicial. Logicamente que a conversa precisa ser formatada, né, ela tem que ser maturada. Nós não estamos tendo tempo em virtude do campeonato. Agora, o torcedor, ele pode ter ciência disso. Acabou o campeonato. No dia 2, no dia 3, férias, mas na segunda semana subsequente, estamos focados e estamos buscando um entendimento para apresentar o conselho sobre esse caminho. Ô Cláudio Horta, e é muito interessante o que você falou em relação à SAF. Hoje, os clubes europeus que não são clube empresa, estão vivendo a dificuldade financeira gigante. Vamos pegar exemplo o Barcelona. O Barcelona hoje é um clube falido. O Barcelona hoje está falido. Né? O Barcelona é um clube social, como Cruzeiro, Atlético, Vila Nova. O Barcelona está falido. O Barcelona é um time falido, tanto que não conseguiu ficar com o Messi. A proposta que o Messi recebeu do Paris era muito maior, mas o básico ele não conseguiu cumprir com o Messi. E hoje, você pega os clubes privados da Europa, a venda de tokens de Bitcoin, o Atlético, ele vendeu quase 600 mil Bitcoin. Então você é torcedor do Vila Nova, vou comprar uma ação do Vila. Eu vou investir em Bitcoin do Vila Nova. Então você tem retorno. Entendeu? Essa é a tendência, cara. E o pessoal vai ter que aceitar essa mudança. O futebol, se não for empresa, vai morrer. Mas eu não vejo dificuldade em o Vila Novense aceitar ou não. O mais bacana, Cláudio, nós estamos até chegando a ser mais 5 minutinhos de programa. O mais bacana é o seguinte, que o próprio Issa que está nos assistindo sempre passou essa preocupação, que ele não estava preocupado com o resultado. E a grande verdade é essa, galera. Por mais que nós vamos subir hoje, Cláudio, você sabe disso melhor do que ninguém, só da gente ter participado, ter viabilizado a participação. Relembra, agora é fácil, mas relembra o que vocês pegaram. Só de viabilizar a participação já foi um grande negócio. O Issa falou na banqueta que não era demérito nenhum o Vila continuar no módulo 2. Ele Pela falou na situação. TV, a entrevista dele na TV Banqueta, ele ressaltou. Pela situação. Não é demérito nenhum o Vila ficar no módulo 2. A maior, eu falo o seguinte, a gente está resgatando a autoestima, nós estamos buscando. Agora, ontem a gente teve, assim, muito gratificante você escutar de um patrocinador que chegou para mim ontem aqui no campo e estão vindo, falando assim, Cláudio, seja na primeira ou na segunda, ano que vem estamos com vocês novamente. Isso eu acho que é o resultado e a credibilidade que a gente estava falando, né, Rodrigo? Que a gente está conseguindo recuperar. Olha, o patrocinador hoje tem mídia social do Vila, tem Instagram, tem placas no estádio que antes não tinham. Sabe, tá todo mundo sentindo essa mudança que eu acho que tem bons frutos aí pra gente render nos próximos anos. E aí quer dizer que o trabalho fora de campo, que o Cícero dizia que a preocupação era depois do campeonato, após 31 de dezembro, como o Vila ficaria, e o Cláudio está provando que fora de campo o trabalho está acontecendo. Tá indo. Muito bem, finalizando o programa, antes vamos para o chutômetro. Rodrigo Ferreira, seu placar de Democrata e Nacional e Tupinambás e Vila Nova. Democrata e Nacional, eu acho que eu vou torcer para um empate, viu? 0-0. Vila e Tupinambás, lá em Juiz de Fora, Vila 2-0. E você, Cláudio? Vila 2-0, vou com o Rodrigo. E o Democrata? Democrata 1-0. Fred Sartre. Para quê? Pro Democrata. É isso? Democrata. Fred Sartre. Democrata também.
Então, Se bem que eu não queria eles na primeira, não, mas tudo bem. Mas, Nacional merece mais, né? mas é bom também o Democrata já ganhar, o Vila também, para acabar Não, sim, com só isso, por causa isso. disso. Democrata 1-0 e Vila 2-1 sofrido, chorado, com gol do centroavante 9 que eu gosto, que é o Matheus. Muito bem. 3-0 Vila Nova, 3-0 Democrata. Rodrigo Ferreira, muito obrigado pela sua participação. É um prazer incomensurável estar ao seu lado aqui no Banquete Esportes. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, Gabriel. Muito bom ter o seu retorno aí, né? A turma estava cobrando. Cadê o Gabriel agora? É mesmo. Deixa de ser falso. Verdade. Estava cobrando. E o Roger também, né? Que a gente espera voltar aí, né? No próximo programa, né? O pessoal cobra demais, ó. Dupla, Roger e Gabriel aqui. Isso. E ressaltando, o Cláudio ressaltou no início do programa, né? As presenças ilustres do vice-governador, do doutor Jaba Soares, do Procuradoria-Geral, né? Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Exatamente. O prefeito João Marcelo esteve acompanhando também, juntamente com o vice-prefeito Diogo Ribeiro, esteve presente também no jogo do Vila ontem, isso é muito importante. E mandando um abraço para o nosso amigo Bernardo, está lá nos acompanhando, dando seu prestígio da sua audiência, filho do Amauri Couto Bastos. Grande abraço ao Bernardo e a todos que nos acompanham aí toda segunda no Banquete Esportes. Grande abraço a todos. Ô, Cláudio Horta, foi um prazer te conhecer pessoalmente, conversar com você. O Fred sempre me ensinou a avaliar, né? O Fred gosta muito de falar aquela frase, pessoa do bem. Ele adora falar essa frase e eu te falo que é bom quando a gente conhece pessoas do bem, como você. No campo a gente passa na correria, Cláudio, beleza, sobe, vai fazer a transmissão, a correria do dia a dia, mas foi um prazer te conhecer, deu pra ver que você é um cara bacana e tá com brilho nos olhos de fazer pro Vila Nova, e quem faz pelo Vila Nova, faz pela cidade de Nova Lima. Eu agradeço, gente. Eu volto a falar, para mim está sendo um projeto de muita realização pessoal e ao mesmo tempo profissional. É muita gente boa que a gente conhece, é muita gente com energia positiva, muita amizade que está sendo construída. Isso eu acho que é o mais importante. Deixo um abraço a todos, em especial a torcida. Nos encontramos no domingo, dia 2, perdão, é sábado ou domingo, dia 2? Vai ser no sábado às 15 horas. Sábado. Dia 2 de outubro, na final aqui contra o Democrata. E brindando essa temporada que está sendo assim maravilhosa e grandiosa. E deixa um abraço para o Hudson, senão deixa um abraço para o Hudson e para o Davidson. Hudson Lucas, meu grande amigo, Davidson, grande amigo, nós estamos sempre juntos aí, aqui em Nova Lima. E obrigado também ao telespectador que sempre cobra da gente a presença do Gabriel aqui. E agradecer ao Cláudio, né? Enquanto vilanovense, enquanto novalimense, nós sempre deixamos claro aqui, né, Gabriel? Que nossa bandeira é o Vila Nova. E Lima. Nova Lima, com certeza. E que o Cláudio já teve, e o Cláudio não vai mudar porque ele já teve na gestão anterior, não é isso, Cláudio? Sim. Sem ser do máximo anterior, é esse mesmo jeito. Então acho que a cidade de Nova Lima tem que parabenizar uma pessoa como o Cláudio ao lado do Bruno, dando força ao Bruno para que a gente possa voltar à elite do futebol. E não é só isso, como ele acabou de provar, é a reformulação do Vila, quase uma refundação, que a grande verdade é isso. Exatamente. Vai ter que ser refundado. Muito bem. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa segunda-feira. E o Fluminense de Fred acaba de empatar com o Cuiabá por 2-2. O Banquete Esportes, segunda-feira, volta e com as novidades. Se Deus quiser, o Banqueta do Acesso do Vila Nova. Um grande abraço, torcedor.